Olá, muito boa tarde. Na edição do Giro desta quinta-feira, vamos mostrar a distribuição de quentinhas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Tem também à venda a Avenida Osório de Paiva, que vai ganhar faixa exclusiva para ônibus. E ainda o nosso boletim cultural. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Giro Fortaleza. Para reforçar o pacote de ações de proteção social, a Prefeitura de Fortaleza duplicou o número de quentinhas distribuídas diariamente para a população em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. Nesta quinta-feira, a primeira-dama Natália Herculano acompanhou a distribuição das refeições no bairro Parangaba. Confira. Quem mais precisa não fica desamparado. A Prefeitura de Fortaleza dobrou o número de quentinhas distribuídas para a população de rua em situação de insegurança alimentar. Fortaleza, o Brasil todo, a gente está presenciando a fome aumentando. Nós já distribuímos 1.000 quentinhas diariamente. O prefeito Sarto determinou que dobrasse a quantidade. Então nós estamos iniciando hoje exatamente para ir para 2.000 quentinhas para diminuir o sofrimento da população mais vulnerável de Fortaleza. Para quem enfrenta as dificuldades em uma época tão difícil, ter o que comer é a vitória diária de cada um. É uma grande ajuda, né? É o que a gente mais precisa, necessita nas horas como essa, né? Qualquer ajuda é bem-vinda. Foi Deus que mandou. Muito obrigado. De abril a julho serão distribuídas diariamente 2.000 quentinhas e 700 sopas em diversos pontos da capital para descentralizar o atendimento. Nesta quinta-feira foi dia de distribuir as quentinhas no restaurante popular da Parangaba. Na ocasião, o secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social esteve presente, além da primeira-dama de Fortaleza, Natália Herculano. Estamos vivendo uma condição de pandemia em que a economia está toda prejudicada. Então, não só as pessoas que moram na rua que recebem esse alimento. Todas as pessoas em condições de vulnerabilidade, né? A entrega das quentinhas começou às 11 horas e a sopa às 16. E a Prefeitura Municipal de Fortaleza vai continuar contemplando outros bairros além da Parangaba, como Modumbim, Bom Jardim e Centro. Cada morador recebeu um cardápio balanceado para suprir as necessidades energéticas e nutricionais de maneira adequada em quantidade e qualidade. E a ação vai continuar acontecendo até a próxima quarta-feira, dia 21 de abril, em diversos pontos da cidade. Quem precisa, tem pressa. E a Prefeitura vai continuar minimizando os danos da pandemia na vida de cada fortalezense. Tá aí, bela iniciativa. Ainda como parte do programa de segurança viária, a partir de amanhã, a Prefeitura de Fortaleza vai iniciar os serviços de sinalização para readequação de velocidade de 60 para 50 km por hora na Avenida Santos Dumont. Desde 2018, a cidade de Fortaleza vem readequando a velocidade de algumas vias que se apresentam bastante críticas de acidentes de trânsito, principalmente de atropelamentos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, há uma recomendação que em vias urbanas onde tem uma grande concentração de travessias de pedestres, essas vias passem a ter uma nova velocidade de 50 km por hora. É pensando nisso que agora em abril, 3 vias da cidade passarão por essa mudança: a Avenida Osório de Paiva, a Avenida Santos Dumont e a Avenida Abolição. Somente em 4 anos, nessas 3 vias, foram registradas mais de 2.000 vítimas feridas. E nesse momento atual de pandemia que nós vivemos, nós temos que tomar ações mais rígidas em relação à segurança viária das pessoas para a gente reduzir o número de pessoas acidentadas no trânsito e assim não haver uma sobrecarga do sistema de saúde nesse momento. E a Prefeitura de Fortaleza lançou uma nova versão do aplicativo Bicicletar. Essa atualização vai garantir mais agilidade e segurança aos usuários. Mais detalhes com Lívia Marques. Desde a sua criação em 2014, o sistema de bicicletas compartilhadas Bicicletar já proporcionou mais de 3.600.000 viagens. E para oferecer maior agilidade e a segurança dos usuários,
a Prefeitura de Fortaleza lançou uma nova versão desse aplicativo Bicicletar. Essa nova versão do aplicativo do Bicicletar, ela vem com o intuito de realmente melhorar a experiência do usuário em relação ao sistema. Houve, desde o ano passado, um aumento de cerca de 140% dessa quantidade de estações ao longo da cidade. Então, por conta disso, a Prefeitura viu também a possibilidade de melhorar a experiência do usuário. Atualmente, o sistema já conta com mais de 280 mil usuários cadastrados e o intuito é que esse número cresça ainda mais. Por isso, essa nova versão do aplicativo vai facilitar o cadastro para novos usuários. O sistema de cadastro vai ficar bem mais ágil, prático, feito completamente pelo aplicativo. Anteriormente, esse tempo de resposta do cadastro era de até 24 horas e agora vai ser de até 5 minutos. Por conta da grande demanda de viagens nos horários de pico, às vezes o usuário chegava em alguma estação e encontrava ela vazia. Agora, com essa nova plataforma, o usuário poderá reservar por até 5 minutos antes mesmo de chegar na estação desejada. A gente percebia que em momentos de pico é natural que algumas estações ficassem vazias devido à elevada demanda durante esses horários. E por conta disso, essa funcionalidade vai permitir uma melhor confiabilidade, ou seja, antes de chegar à mesma estação, o usuário vai conseguir reservar a bicicleta e a sua viagem vai estar assegurada. E para orientar os usuários em seus trajetos, o aplicativo está disponibilizando também um mapa da malha cicloviária de Fortaleza. A malha cicloviária de Fortaleza tem crescido bastante, né? Desde janeiro teve um aumento de aproximadamente 17 quilômetros na malha cicloviária, então é interessante que essa informação, vamos dizer assim, ela fique à disposição do usuário para que ele consiga realmente escolher as rotas mais seguras. Na nossa série de reportagens sobre os 100 primeiros dias da gestão do prefeito José Sarto, vamos mostrar o pacote de ações de socorro fiscal adotado pela Prefeitura. Medidas necessárias para minimizar os impactos financeiros causados pela pandemia. Para tentar minimizar os impactos econômicos e financeiros durante esse período mais crítico da pandemia, a Prefeitura de Fortaleza criou um pacote de ações de socorro fiscal, que prevê a renegociação de dívidas, adiamento de tributos e suspensão de taxas. Entre essas ações está o Refis, um programa de refinanciamento de dívidas que oferece descontos progressivos para pagamentos à vista e para pagamentos parcelados. É o programa de refinanciamento de dívidas tributárias e não tributárias com o município de Fortaleza. E até um alívio para o próprio contribuinte, uma época dessa de pandemia, que está caindo muita renda, a produção. Então, a gente está com descontos até de 100% de multa e juros de fato gerador, que a gente chama, que ocorreram até 31 de dezembro de 2020. Publicado no Diário Oficial de Fortaleza no último dia 7, o pacote de ações também prevê o adiamento e o parcelamento do pagamento do Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, o ISS. Serão beneficiados os segmentos de eventos, turismo, salão de beleza, academias, entre outros. Esse pagamento ele vai ser adiado por 3 meses, e também será pago de forma parcelada em 3 meses. E quais são os critérios que a gente vai englobar para fazer esse adiamento do pagamento do ISS? É aquela atividade econômica que teve queda no faturamento superior a 10% e que o seu potencial de geração de emprego e renda seja considerado de médio a alto porte. O Osmi Júnior é empresário e ele foi um dos beneficiados pelo socorro fiscal. Nesse período de pandemia, com o lockdown, tem sido muito difícil para o nosso setor, pois não tem receitas novas entrando, assim fica difícil pagar as contas. O governo lançou um pacote fiscal, e não só o Refis, mas também a prorrogação dos prazos do pagamento do ISS e outros impostos, é um alívio para os empresários e principalmente para quem trabalha como serviço, como é o nosso caso, né? Dessa forma, conseguimos estruturar melhor nesse período de pandemia. E além de todos esses benefícios, o prazo para pagamento da terceira cota única do IPTU, que venceria ainda neste mês de abril,
também foi prorrogado para o próximo mês de junho. Teve a primeira cota única de 8%, a segunda de 6% e a de 4% pode pagar com desconto ainda de 4% dia 7 de junho. Ele tem mais 2 meses. Devido nós estarmos funcionando somente remoto e muitos contribuintes têm dificuldade na internet ou então não conseguem acessar de imediato, nós prorrogamos o prazo para dar entrada em processo de isenção e de revisão de lançamento de IPTU por mais 60 dias. Agora a gente vai para o nosso primeiro giro pelo trânsito da cidade. Nesse momento, você vê imagens da Avenida Aguanaby com Dom Luiz. O trânsito segue normalmente, mas em um lado da avenida e em um lado da via, os veículos estão parados no semáforo, mas assim que o sinal abrir, o trânsito tende a seguir normalmente. Em outro ponto da cidade, agora a gente vai ver outra área, Olavo Bilac com Avenida Bezerra de Menezes. Aí o trânsito também já está um pouco mais carregado do lado direito do seu vídeo, mas fluindo normalmente. E chegou a hora da nossa primeira pausa e no próximo bloco a gente traz um balanço da campanha de vacinação contra a Covid-19. Não saia daí, a gente volta em um minutinho. Estamos de volta e para falar de saúde. O Instituto Dr. José Frota, o IJF, constantemente recebe pacientes vítimas de quedas. E os idosos e as crianças são as principais vítimas. Veja na reportagem de Tatiana Alencar. Muita gente pode não saber, mas entre as ocorrências mais frequentes do Instituto Dr. José Frota, o IJF, estão as quedas. Principalmente as domiciliares, como escorregar no banheiro, cair da escada ou da cama. Durante todo o ano de 2020, 12.500 pacientes deram entrada no IJF com lesões graves causadas por quedas. A gente tem um grande número com pessoas idosas, né? Até porque a população também está envelhecendo, né? Então, hoje o IJF tem unidades que abriram para atender essa parcela da população, pessoas acima de 60 anos. Daiana é mãe de Daíla, de 3 anos. A criança caiu da cama durante a noite. Os familiares reagiram rápido e levaram ela a tempo para o IJF. Ela caiu da cama de sexta para sábado, aí então depois ela continuou dormindo. Aí na segunda-feira eu notei a cabecinha dela bem inchada, aí eu vim pro IJF. E ela bateu a tomografia e deu que tinha fraturado em 2 cantos e no meio deu sangramento. Se as crianças demandam cuidados e agilidade dos familiares, os idosos então nem se fala. Em janeiro deste ano, a emergência do hospital registrou 1.133 atendimentos por quedas, sendo os idosos aqueles que necessitam de atenção das equipes clínicas. Quedas vistas como inofensivas que podem virar algo muito mais sério para as pessoas de idade avançada. O IJF apurou que cerca de 30% de pessoas com mais de 65 anos já caíram pelo menos uma vez por ano. E aqui o índice maior de quedas que chegam aqui no IJF está entre os idosos. Quedas que podem ser mais simples e também por negligência de familiares. Eles chegam, ou que foi tropeçou mal, né? Queda de escada, você percebe fraturas de braço, fraturas do fêmur, de membros inferiores, por conta também desse envelhecimento que o idoso acaba, se tornando mais vulnerável, a esse tipo de queda. No caso de seu José Vitor, foi uma simples queda no meio da noite. Mas para um senhor de 72 anos, a recuperação é mais lenta e demanda muitos cuidados. Estava no escuro e levantou de uma vez e acabou caindo, né? E nessa queda ele acabou comprometendo a região da bacia e o ombro também. Alguns cuidados podem ser essenciais para evitar esse tipo de ocorrência entre os idosos, como não fazer movimentos bruscos ao levantar e sentar, retirar móveis baixos, vasos de plantas e fios elétricos do caminho e aplicar piso antiderrapante e barras de apoio nos banheiros. Essas são apenas algumas medidas que podem evitar a ocorrência de quedas e futuras complicações para os idosos. Tá aí, a prevenção é sempre o melhor remédio. E com a retomada da economia, cresceu os casos de acidentes de trânsito atendidos no IJF. A superintendente do hospital reforça a importância da prevenção para a
para a redução desses acolhimentos na emergência da unidade, tendo em vista que o IJF também atende casos de Covid-19. Nós temos hoje praticamente todo o IJF-2 voltado para atendimento dos pacientes Covid, ok? Então, nesse momento, nós temos, todos esses leitos estão redirecionados para esse tipo de atendimento. Com a abertura, com a flexibilização do decreto do governador, que começa a abrir o comércio e, de certa forma, as pessoas começam a se movimentar mais, começa a haver trânsito, circulação maior nas ruas. A gente chama a atenção aqui, a população, para que vocês prestem atenção, para que a gente não possa trazer uma nova demanda para o IJF e, com isso, a gente inviabilizar esses leitos que hoje estão atendendo essas pacientes vítimas de Covid. Como vocês podem ver, entre esses meses de janeiro e abril, a gente estava com a média de 130 atendimentos na nossa emergência por dia. Nesse último final de semana de abril, só nessa movimentação de que ia haver uma flexibilização, nós já passamos a atender 406 pessoas. Então, em 24 horas, aproximadamente 203 pessoas chegaram aqui, foram acolhidas aqui na nossa emergência. Então, eu gostaria de pedir a vocês para que realmente a gente tenha um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade, observar todas essas questões relacionadas ao trânsito, às motocicletas, um pouco mais de tranquilidade, atenção, para que a gente evite que esses acidentes estejam acontecendo e venham até o IJF, aumentando essa demanda e, infelizmente, a gente impactando diretamente na quantidade de leitos que a gente tem aqui disponível. E pelas redes sociais, a secretária adjunta da Saúde de Fortaleza, Aline Gouveia, atualizou os dados sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19. Até o dia de ontem, dose 1, a D1, nós vacinamos 360.984 pessoas e dose 2, a chamada D2, 133.243 pessoas. Quem está sendo vacinado nesse momento são idosos acima de 61 anos para a dose 1 e estamos também operacionalizando a dose 2, tanto em idosos como nos trabalhadores da área da saúde. Hoje a vacinação está acontecendo nos centros de vacinação, nas salas de acolhimento para vacinação, situadas no Centro de Eventos, Arena Castelão, Rio Mar Kennedy, Cuca da Barra do Ceará, Cuca do José Walter, Cuca do Janguruçu, Cuca do Mudubim e no âmbito domiciliar com as equipes de vacinação em domicílio. E vamos para mais um giro pelo trânsito da nossa capital. Nesse momento você vê imagens da Avenida Godofredo Maciel com Presidente Costa e Silva, a famosa Avenida Perimetral, ali no Balão do Mudubim, do lado esquerdo da via aí, o sinal está parado no sentido de quem vai aí em direção ao Maracanaú e do outro lado, do lado direito, em sentido a Parangaba, o trânsito segue normalmente. Vamos aí para outro ponto da cidade. Agora sim, a Avenida Senador Vigílio Távora com a Avenida Dom Luiz, no bairro Aldeota. Trânsito também fluindo normalmente. Os motoristas que passam por aí não encontram nenhuma dificuldade. E mais uma pausa, e no próximo bloco tem as vagas de emprego e as dicas culturais. É daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta e vamos mostrar agora as vagas de emprego disponíveis no Cine Municipal. Ao todo, são 442 vagas de trabalho aqui em Fortaleza. E a gente separou algumas dessas oportunidades. São 106 vagas para eletricista, 25 vagas para teleoperador, 25 para recuperador de crédito, 21 vagas para técnico de enfermagem, 16 para motorista de caminhão, 12 vagas para costureira de máquinas industriais, outras 12 para consultor de vendas e 11 vagas para fisioterapeuta. Se você ficou interessado por alguma dessas vagas, deve agendar o atendimento pelo telefone 3223-5437. Tem também o número de WhatsApp 98513-4385 ou pelo aplicativo Cinefácil. E agora a repórter Camila Silveira traz as dicas culturais e um aviso aos motoristas. Boa tarde, Camila. Oi, Dani. A gente começa hoje com uma dica muito importante. O Código de Trânsito passou por uma série de mudanças e está gerando muitas dúvidas na população.
Vamos ouvir o que o gerente de educação da MC falou sobre o assunto. Tem várias mudanças e uma que está trazendo aí uma repercussão, até por conta de alguns entendimentos, é a questão do avanço de semáforo. E essa, em especial, a gente tem que ter muito cuidado. O avanço de semáforo continua proibido e a legislação ela mudou, indicando que naqueles locais onde existe uma indicação de que é permitido virar à direita, você pode fazer sem observar o semáforo, mas só quando tiver a sinalização. Fora disso, é uma situação de risco, é uma infração de trânsito. E agora a gente vai falar sobre dicas culturais. Hoje, a partir das 19 horas, estará acontecendo uma programação virtual em homenagem à festa de São Pedro dos Pescadores do Mucuripe. Você assiste a transmissão ao vivo no canal da Secutifó no YouTube. E a Secretaria de Cultura prorrogou para o dia 30 de julho o prazo de seleção para os projetos do 8º edital das artes. Para mais informações, acesse o site da Secutifó. E um lembrete, amanhã encerram as inscrições para participar do projeto Telas Abertas da Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes. Todas as informações você confere no Instagram da Vila das Artes. Volto com você, Dani. Obrigada, Camila. Até amanhã. E hoje, a Prefeitura de Fortaleza iniciou a implantação de uma nova faixa exclusiva para ônibus na Avenida Osório de Paiva. A faixa exclusiva vai ter 11 quilômetros de extensão. Mais detalhes com Carol Blum. A nova faixa exclusiva para ônibus da Avenida Osório de Paiva terá 11,4 quilômetros de extensão e irá interligar os bairros do Siqueira e Mondubim. Após a conclusão das obras, a via passará a ter velocidade de 50 km por hora. A expectativa é que haja um aumento inicial de 40% na velocidade dos coletivos, tornando as viagens mais rápidas. A faixa exclusiva terá início na rua Raimundo Neri, no bairro Siqueira, até o 4º anel viário, no bairro Canidezinho. Diariamente, 47 linhas de ônibus trafegam pela via, com 106 ônibus por hora, beneficiando aproximadamente 44 mil passageiros que terão ganho de tempo no percurso. A MC está renovando toda a sinalização horizontal e vertical da avenida. Quando estiver concluída, a nova faixa exclusiva funcionará de segunda a sexta-feira de 5 às 21 horas e aos sábados de 5 às 16 horas. Além da faixa exclusiva da Avenida Osório de Paiva, esse trecho passará a ter velocidade de 50 km por hora, dando continuidade ao novo limite de velocidade já em operação na via, no trecho entre as avenidas Gomes Brasil e Perimetral, desde agosto de 2018. Os condutores terão 6 meses para se adaptarem à mudança da velocidade, sem aplicação de atuação. A superintendente da AMC, Juliana Coelho, esclarece as principais modificações e benefícios da mudança. Um dos grandes benefícios para os usuários do transporte público são as faixas exclusivas. E é pensando nisso que a partir agora do mês de abril nós faremos uma ampliação, implantando 11 quilômetros de faixas exclusivas para o transporte público na Avenida Osório de Paiva. São mais de 47 linhas de ônibus beneficiadas e mais de 44 mil passageiros que fazem hoje esse trajeto ali desde o terminal de Siqueira até o 4º anel viário. E assim, com essa implantação, a gente vai chegar a 127 quilômetros de faixas exclusivas hoje na cidade de Fortaleza. E antes de encerrar, vamos para o último giro pelo trânsito da cidade. Aí você vê imagens da Avenida Aguanabi com a Avenida 13 de Maio e nesse momento o trecho aí segue normalmente, o motorista que passa por aí não encontra dificuldade. Vamos para outro ponto da cidade. Rua Jacinto Matos com a Avenida Presidente Castelo Branco. Nesse momento aí o fluxo também está intenso, mas o trânsito segue normalmente e o motorista não encontra nenhuma dificuldade. E por hoje é só, a gente volta a se encontrar amanhã a partir das 4 da tarde. E lembrando que você também pode acompanhar a programação da TV Terra do Sol pelo portal da Prefeitura. Anote aí o endereço, fortaleza.ce.gov.br. Obrigada pela companhia e até amanhã, se Deus quiser.